Bom dia, como vão todas? Tudo bom? Hoje nós iniciamos mais uma semana de estudo, de aprendizado, de coisas novas e coisas que nós vamos rever e reforçar ainda mais o nosso aprendizado. Gostaria de dizer que eu estou morrendo de saudade de todos, de conversar, de trocar ideias, de estarmos em sala de aula trocando informações, porque a educação é uma via de mão dupla. Eu ensino, mas também aprendo com vocês. É uma troca, um reforça o outro, tá bom? Hoje nós iremos trabalhar a África e suas diversidades. A África é um continente, nela existem 54 países, então ela é uma imensidão. Vamos pensar, o Brasil é um país só, já é grande. Agora você imagina um continente africano com 54 países, é muita. Então é muito país, é muita diversidade, variedade de cultura, de tudo. Nesse continente, eles utilizam de 2.000 línguas, justamente por existirem 54 países dentro do continente africano. Ah, mas é africano, eles vão falar uma língua só. Nem sempre. Eles têm 2.000 línguas, 2.000 idiomas, dentre esses seus 54 países. Bom, aí no seu livro, na página 47, nós temos uma pequena curiosidade. Acompanhe comigo a leitura. Os diversos povos que habitavam o continente africano, muito antes da colonização feita pelos portugueses, eram chamados de Bambanãs. Eles dominavam técnicas de agricultura, mineração, ourivesaria e metalurgia. Usavam sistemas matemáticos elaboradíssimos e tinham conhecimentos de astronomia e de medicina que serviam de base para a ciência moderna. Então, naquela época, e até hoje também, em algumas partes do continente africano, muitos povos eram denominados Bambanãs, que trabalhavam com cultura, com agricultura, ourivesaria, que trabalhava com ouro, mineração de ferro, entre outras coisas, tá? A África, nós podemos pegar um pouco da nossa história e pensar na história da África. Como assim? Na época do descobrimento do Brasil, o que os portugueses estavam fazendo? Estavam saindo de Portugal em busca das Índias, né? Aqui acharam, no meio do caminho, acharam o Brasil, descobriram o Brasil, né? E que vieram, colonizaram os índios, escravizaram, mas da onde também que eles trouxeram escravos para trabalhar aqui no Brasil? Da África, eles trouxeram africanos, presos africanos, escravos africanos para trabalhar aqui. Então, a África também tem influência na nossa cultura. A diversidade de povos se reflete aonde? A diversidade dos povos africanos se reflete aonde? Se reflete na cultura, se reflete na música, na dança, na pintura, nos movimentos artísticos, até mesmo nos alimentos. Mais uma vez, fazendo correlação com a nossa cultura, o que nós podemos pegar? O que o continente africano, na sua grande diversidade, como é o tema de hoje, né, África e sua diversidade, o que ele também... vieram os escravos, ok. Mas o que eles, apesar de estarem escravos aqui no Brasil, trouxeram para a nossa cultura? Dança, capoeira. Capoeira é uma dança que veio de influência africana. Comidas, alimentos. Feijoada. Feijoada é um alimento de origem africana. Mas a gente tem vários elementos. Sim, nós adaptamos, mas ela é de origem africana. Então eles trouxeram e nós recebemos isso para fazer parte da nossa cultura, juntando a deles
com a nossa influência. Então são duas influências juntas. Nós também temos aí uma escultura de bronze feita no século XIV, representando o rei. Se você prestar atenção, a figura eram bem diferentes das esculturas em relação às de hoje em dia. Por isso que ao longo existe a linha do tempo. A linha do tempo ela vai evoluindo. Então a África ela trouxe ao longo do tempo, foi se desenvolvendo, foi trazendo parte da sua cultura, não só para nós brasileiros, mas para tantos outros. E a África é de uma variedade enorme. Fora isso, eles tinham várias organizações dentro dele, como o Reino do Congo. O Reino do Congo, ele foi dividido, foi formado por volta do ano de 1400. É um reino enorme, imensidão, né, de províncias. E na África eles têm o costume de ter rei. Aqui nós temos presidente, governador, mas lá eles têm o costume de ter rei. Rei de cada país, né? É a cultura deles, né? Governavam com o auxílio dos nobres. O que seriam os nobres? Aquelas pessoas de famílias mais ricas, de famílias que tinham mais condição financeira, né? Que ajudavam o rei a conduzir o país em relação à educação, à saúde, em relação a tudo. O papel que o nosso prefeito, nosso presidente, nossos governadores, entre outros políticos, fazem. Lá é rei e os nobres. Existem votação? Às vezes. Não podemos afirmar, porque a gente também não conhece muito da cultura deles. O que eu posso afirmar é o seguinte: existem reis e quem ajuda os reis a direcionar, a dirigir um país são os nobres de famílias que têm condição, que têm um pouco de conhecimento e que ajudam a administrar as economias daquele país. Aí nós temos a gravura, na página 48, a gravura do século XVIII, que representa uma cidade do Congo. Você vê também pela figura, pela foto, pela gravura, mas está escura, não tem cor. Mas é uma foto de antigamente. Antigamente não existia cor. Foto com cor, era preta e branca. Aqui a gente ainda vê um tom de marrom. Então esse tipo de foto demonstra que ela é muito antiga. Século XVIII, há muito tempo atrás, para a gente ter uma noção de como era e como está hoje em dia. Nesse caso aqui, de como era naquela época, no passado. Eles desenvolveram técnicas sofisticadas de produção de artesanato. Eles trabalham muito com artesanato ou de cestas, de vasos, né, que trabalham com cerâmica, barro, esculturas muito bonitas. Até mesmo essas estátuas que eu acabei de mostrar, que foi achada de um rei, é feito com essa arte de escultura, de barro, vai misturando e vai formando um objeto de arte muito bonito, né? As famílias, aqui nós temos um exemplo, temos um tipo de concha. Se você olhar aí no final da sua página, na página 48, você vai ver uma concha. Olha, uma concha bonita, não sei o que, uma concha normal, mas não. Lá na África, essa concha era chamada de zimbo. Era uma forma de... Eles utilizavam essa concha como dinheiro, como pagamento de algo, né? Como moeda do Reino do Congo. A gente está especificamente no Reino do Congo. Essa concha chamada zimbo era utilizada como moeda, como pagamento para comprar algo, né? As famílias congoleses do Congo geralmente eram muito numerosas, tinham muitos filhos. Então eles eram adeptos de famílias numerosas. Aqui no lado
você vai ver, nós temos algumas informações sobre a história da África. Vamos ver. Primeiro, o deserto do Saara, região desértica que costumava ser usada como rotas comerciais. Eles utilizavam o deserto do Saara para atravessar de um local para o outro, fazendo transações comerciais entre os países da África. Segundo, o islamismo. O norte da África foi marcado pela difusão da religião islâmica. Como assim difusão? Por espalhar a religião islâmica. Então, na África, boa parte da África é de cultura, é de religião islâmica. Então, quando a gente fala em difusão, quer dizer que ela foi espalhada por aí. Nós também temos o Tombuctu, que foi uma grande cidade da capital do Império Mali. Mas, professor, esse nome é diferente. Como eu posso entender? Nem sempre o nome vai ser um nome, Espírito Santo, Amazonas. Lá para eles é um nome que impõe, que tem algum significado para eles. Então, esses nomes é da cultura deles. Esse linguajar, esses nomes diferentes que nós achamos, é da cultura deles, é o modo como eles se identificam. Então, tudo para eles tem uma história, desde o nome de uma cidade até mesmo um objeto. Nós também temos os iorubais, que desenvolveram avançadas técnicas de metalurgia. As artes começaram com barro, com cerâmica, formação de cerâmica. Então, os iorubais, eles desenvolveram as técnicas de metalurgia, de trabalhar com ferro, com esses minérios diferentes e formar também esculturas. Nós também temos o Reino do Congo, importante reino africano governado por Manicongo. Eles usavam o zimbo. Lembra que eu falei para vocês da concha que eles utilizavam como moeda, como dinheiro para pagamento? Então tá aqui. Os congoleses praticavam comércio e usavam o zimbo como moeda. Então para eles naquela época era não muito normal utilizar essa concha como pagamento de algo. Aí na página 49 nós temos uma atividade. Nós temos três questões aí. O que você vai fazer? É interpretação de texto. Você vai ler, vai voltar na página 47, 48 e vai pesquisar a sua pergunta. Você vai ter que interpretar dentro do texto, pesquisar dentro do texto e interpretar a resposta da pergunta que ele está pedindo. Tá bom? Qualquer dúvida, não esqueçam. Podem mandar mensagem que eu responderei e tirarei suas dúvidas, tá bom? Tchau, tchau.